Olá, hoje a equipe NewsLab está novamente aqui com uma aula super especial para vocês. Hoje nós trouxemos a professora doutora Ana Leia, que vai falar para nós sobre o tema leishmaniose. Ela é bióloga, mestre e doutora em microbiologia pela Federal do Rio de Janeiro, professora de biomedicina, e ela vai trazer esse tema importantíssimo para nós. Doutora Ana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vamos lá. Pode se apresentar um pouquinho mais e você já tem a palavra para iniciar a palestra, tá bom? Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei a hora que vão nos assistir. É um prazer estar aqui, né, trazendo um pouco aí dessa minha jornada de conhecimento. Fiquei muito feliz com o convite, agradeço. Eu sou Ana Leia, sou bióloga de formação, fiz meu mestrado e meu doutorado na área de microbiologia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu, durante o mestrado e o doutorado, trabalhei com leishmania, buscando aí novos compostos com potencial para o tratamento de leishmania, né, de leishmanioses, e estou terminando um pós-doutorado também, onde eu trabalho um pouco com leishmania, continuei nessa linha de pesquisa e derivei para algumas outras linhas. Atualmente sou professora do curso de biomedicina do Centro Universitário BMR, onde eu leciono disciplinas relacionadas à microbiologia, parasitologia e imunologia. Aí a ideia desse webinar é trazer um pouco sobre conhecimento sobre as leishmanioses, né, que são doenças negligenciadas. Então, a leishmaniose é uma velha doença e vem trazer um pouco da busca por novas opções de tratamento. As leishmanioses, elas são antropozoonoses e elas são consideradas um grande problema de saúde pública. Elas vão representar um complexo de doenças que tem um espectro clínico bastante importante e diverso, e uma diversidade epidemiológica muito grande. Hoje em dia, a Organização Mundial da Saúde, ela estima que cerca de 350 milhões de pessoas estejam sobre o risco, expostas ao risco de contrair a leishmaniose, e 2 milhões de novos casos por ano. E elas estão entre as endemias prioritárias do mundo. Endemias prioritárias e incluídas na Agenda 2030, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque elas vão atingir um grande número de pessoas e em geral, atingem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Bom, as leishmanioses elas são causadas por protozoários do gênero Leishmania, e são várias espécies. Esses protozoários eles apresentam duas formas durante o seu ciclo de vida. A forma promastigota, que é a forma que a gente encontra no vetor, o flebotomínio, a fêmea do flebotomínio. Essas formas promastigotas são as formas infectantes. Durante o ciclo de vida de leishmania, a gente encontra duas formas promastigotas. Uma forma promastigota procíclica, que é a forma replicativa no trato digestório do animal, e a forma metacíclica, promastigota metacíclica, que é a forma infectante e que vai estar associada aí às glândulas salivares do animal, e ele vai acabar injetando, regurgitando essas formas promastigotas no momento em que ela faz a alimentação com sangue, durante o repasto sanguíneo. A outra forma que a gente encontra é a forma amastigota, que é uma forma mais arredondada, é uma forma que a gente vai encontrar parasitando células, principalmente do sistema fagocítico mononuclear, como, por exemplo, macrófagos. Então, é a forma que a gente vai encontrar dentro dos vertebrados, os animais vertebrados que vão ser parasitados pela leishmania. Nós temos em torno de 20 espécies patogênicas ao homem. Algumas espécies elas são dermotrópicas ou mucotrópicas, ou seja, elas têm tropismo por pele e mucosas, e outras espécies são viscerotrópicas, então elas vão ter um tropismo aí por órgãos viscerais, como por exemplo fígado, baço, medula óssea. A partir dessa profusão de espécies e desse tropismo diferenciado, a gente tem duas apresentações principais da leishmaniose. A apresentação da leishmaniose tegumentar e a leishmaniose visceral.
A leishmaniose tegumentar, né, de acordo com o Manual do Ministério da Saúde, ela vai ser dividida, né, na forma cutânea. Essa forma cutânea, normalmente, ela está associada a uma lesão única, ligada ao local da picada do vetor, ou lesões múltiplas, sempre associadas aos locais da picada do vetor. A forma cutânea disseminada, onde você tem lesões que vão se espalhando pela pele. A forma cutânea difusa, que é uma forma um pouco mais rara e está muito associada aqui a uma espécie, que é a espécie Leishmania amazonensis, e a forma mucosa, que é a forma considerada mais grave da doença, que vai afetar mucosas, principalmente na região da face, então palato, mucosa nasal, e aqui ela é causada principalmente pela Leishmania brasiliensis. Essas apresentações da leishmaniose tegumentar, elas estão diretamente ligadas com a espécie do parasito e diferentes espectros da resposta imune do hospedeiro. Então, a gente faz essa divisão. Em geral, o indivíduo que tem a forma cutânea, que também alguns chamam de cutânea localizada, que pode ser causada, por exemplo, por Leishmania brasiliensis, Leishmania amazonensis e outras espécies, ele tem um padrão que a gente chama de padrão central de resposta imune. Então, ele tem um equilíbrio aí entre respostas celulares e humorais, né? Um perfil aí TH1, TH2 em equilíbrio. A forma cutânea difusa é o que a gente chama de polo anérgico e multiparasitário, onde o indivíduo ele tem um predomínio de resposta imune humoral em detrimento da resposta imune celular. E essas lesões elas se espalham e o parasito, em geral associado a esse quadro, a Leishmania amazonensis, vai ser encontrado nessas lesões. E a forma mucosa, que é um polo que a gente chama de polo hiperérgico e pauciparasitário, onde você tem um exagero da resposta imune, né? Eu coloco esse exagero entre aspas, mas um exagero da resposta imune, e vai acabar provocando a destruição tecidual, que é característica dessa forma mucosa. Então, você posiciona os pacientes aí mais ou menos nesses 3 espectros. E a forma visceral, causada pelas espécies viscerotrópicas, aqui a gente tem a Leishmania infantum. Durante muito tempo ela foi chamada de Leishmania chagas, e a Leishmania infantum acontecia lá do outro lado do mundo. Hoje a gente já entende que são a mesma espécie, vários estudos moleculares mostraram que Leishmania chagas e Leishmania infantum são a mesma espécie, e essa nomenclatura foi se modificando. Alguns lugares você ainda pode encontrar como Leishmania infantum chagas e outros apenas como Leishmania infantum, porque isso está se modificando devido a essa descoberta de que são, de fato, a mesma espécie a partir de estudos moleculares. A gente tem aqui as leishmanioses cutâneas, então, tegumentar. Aqui a lesão de leishmaniose tegumentar cutânea, que seria uma úlcera localizada, né? São essas úlceras, normalmente com essas bordas elevadas, infiltradas, com esse fundo bem granuloso. Essas imagens constam no manual do Ministério da Saúde. A forma cutânea disseminada, né? Você tem lesões posteriores que vão se espalhando e tem normalmente esse aspecto verrucoso e infiltração local. E a forma mucosa, essa aqui é a lesão de palato e nariz. E você vai tendo essas lesões que vão provocando a destruição da mucosa. Associada a essa forma mucosa, muitas vezes nós temos infecções bacterianas secundárias, que acabam agravando o quadro, né? A região de palato, região de mucosa nasal é uma região altamente colonizada por bactérias, né? A gente tem uma microbiota bastante rica aí na mucosa oral, por exemplo, né? Então, essas lesões na leishmaniose mucosa acabam abrindo portas para infecções bacterianas secundárias e dificultando ainda mais o tratamento desses pacientes. Além disso, a leishmaniose mucosa, ela, além de ser um problema de saúde pública, ela se torna um problema socioeconômico, uma vez que o indivíduo que tem essa forma da doença, ele pode sofrer mutilações faciais. E essas mutilações faciais que vão permanecer pós-cura da doença, elas podem dificultar, por exemplo, o reingresso desse indivíduo no mercado de trabalho, ou atrapalhar as relações sociais dele por conta da desfiguração facial que vem com a leishmaniose mucosa. Então, além de problema de saúde pública, ela se torna também um problema socioeconômico.
Por que eu digo que ela é uma velha doença, né? Eu trouxe aqui alguns aspectos históricos da leishmaniose para a gente entender o quão antiga ela é. Então, a gente tem vestígios do gênero Paleoleishmania em flebotomíneos históricos, aí, paleomília, que está preservado há 100 milhões de anos no âmbar birmanês. E outros registros em âmbar dominicano de 20 a 30 milhões de anos. Então, o primeiro ele foi encontrado na probóscide do trato alimentar de fêmeas desse flebotomínio extinto, que é a Palaeomia, e está preservado há 100 milhões de anos. E o outro foi encontrado vestígios de promastigotas, de paramastigotas e de amastigotas, indicando que esse animal acabou adquirindo o parasito durante a sua alimentação. Então, eu tenho aí 100 milhões de anos de evolução. A gente tem alguns trabalhos paleoparasitológicos em múmias egípcias e núbias, que foram capazes de amplificar e de sequenciar fragmentos de DNA, mostrando a presença do DNA mitocondrial da Leishmania donovani, que é uma espécie causadora de leishmaniose visceral. E nas Américas foram encontradas cerâmicas pré-colombianas, feitas por índios peruanos, que apresentam mutilações aqui, de lábios e narizes, que são características da forma mucosa da doença. Então, é uma doença que já se conhece há muito tempo, né, que você já tem registros paleontológicos também. Em 1885, Cunningham descreveu formas amastigotas em pacientes com Kala-Azar na Índia. O Kala-Azar é um outro nome dado à leishmaniose visceral. Então, Kala-Azar, febre dum-dum. Em 1898, um pesquisador russo ele demonstrou que o agente etiológico do botão do Oriente, que era um nome dado à leishmaniose tegumentar, era um protozoário. No Brasil, em 1895, Moreira identificou pela primeira vez a existência do botão de Biskra, que era semelhante a esse botão do Oriente, que eram lesões de leishmaniose cutânea, leishmaniose tegumentar. Em 1909, Lindbergh encontrou o parasito em indivíduos que trabalhavam em áreas de desmatamento na construção de rodovias no interior de São Paulo. E Splendor, em 1911, diagnosticou a forma mucosa da doença. E Gaspar Viana deu ao parasito o nome de Leishmania brasiliensis. Então, é uma doença bastante antiga e é uma doença que a gente já tem conhecimento do agente etiológico há muito tempo. Então, ela é tão antiga, né? Mas qual é o nosso panorama atual? O que a gente está vivendo atualmente em relação às leishmanioses? Brasil, relatório da Organização Pan-Americana de Saúde de 2021, nós tivemos 15.023 novos casos notificados de leishmaniose tegumentar no Brasil, né, sendo a maioria deles, 95% dos casos, de leishmaniose cutânea, divididos aí entre cutânea disseminada e cutânea difusa, sendo majoritariamente a cutânea. E 5% dos casos leishmaniose mucosa. Então, estima-se que são 13,5 casos por cada 100 mil habitantes, com risco de transmissão muito intenso no Brasil. E são várias espécies associadas às duas principais, Leishmania brasiliensis e Leishmania amazonensis, mas a gente tem também, por exemplo, nas regiões norte do Brasil, a possibilidade de Leishmania guianensis. Os vetores são flebotomíneos do gênero Lutzomia e são várias espécies, né, alguns associados a espécies específicas de Leishmania. E quando você analisa esses dados, você vê que 5% dos casos está na faixa etária aí, menores de 10 anos, né? Predominantemente no sexo masculino, 72% dos indivíduos diagnosticados são do sexo masculino. O diagnóstico ele foi 79,4% feito com confirmação laboratorial, e a gente precisa trazer também esse dado. Muitas vezes esse diagnóstico, no caso da leishmaniose tegumentar, ele é um diagnóstico que pode ser clínico-epidemiológico. Então, eu estou dentro de uma área de transmissão de leishmaniose tegumentar e o profissional tem experiência com aquele tipo de lesão e faz um diagnóstico clínico que não necessariamente vai ser confirmado
com um diagnóstico laboratorial, né? Preconiza-se que seja confirmado, mas nem sempre isso acontece. Então, aí 79% dos diagnósticos com confirmação laboratorial, 90% dos pacientes que foram diagnosticados receberam tratamento. E a vigilância cobriu aí 52% da população em áreas de transmissão. Fora as áreas de fronteira, né, uma vez que nas Américas você tem vários países que são endêmicos para a leishmaniose tegumentar, assim como o Brasil. Então, a gente tem o número de casos notificados de leishmaniose cutânea na região das Américas, né, num prazo aí de 20 anos, de 2001 a 2021. Essa é a curva das Américas. Você vê uma tendência aí de queda na curva das Américas, mas quando a gente olha a curva do Brasil, que é essa curva amarelinha, você tem uma descida de casos, mas não acompanha o padrão que você vê nas Américas. Então, o Brasil ele é altamente endêmico para ambas as formas da doença e ele vai concentrar boa parte dos casos das leishmanioses tegumentares. Quando a gente traz os dados relacionados à leishmaniose visceral, a gente vê que o número de casos registrados também nesse prazo aí de 20 anos, a curva das Américas é essa curva vermelha e a curva do Brasil é a curva verde. O Brasil, na verdade, detém mais de 90% dos casos de leishmaniose visceral que ocorrem nas Américas. A leishmaniose visceral, né, tanto a tegumentar quanto a visceral, elas eram doenças consideradas de áreas de mata e rural. Então, você tinha áreas de transmissão muito associadas a esses ambientes, mas a partir de 2003 foram identificados casos autóctones de leishmaniose em todos os estados brasileiros. Ela é uma doença que está saindo desse perfil de rural e região de mata e está adentrando as regiões periurbanas. Então, ela está tendo uma mudança nesse panorama. Ela começa a sair dessas áreas e começa a aparecer em áreas periurbanas e em áreas urbanas. E a leishmaniose visceral, que é a forma mais grave das leishmanioses, ela começa a aparecer dentro das grandes cidades. Então, esse caso aqui, por exemplo, foi no Rio Grande do Sul, foi a terceira vítima, a primeira vítima foi uma criança. Terceira vítima de leishmaniose visceral humana em Porto Alegre, isso aconteceu em 2017. A gente teve um caso no Rio de Janeiro, numa comunidade da zona norte do Rio de Janeiro, né, em 2019, e isso só mostra que a doença está se urbanizando. Quando a gente fala de leishmaniose visceral, você tem os que a gente chama de reservatórios, que são reservatórios do parasita. As leishmanioses, elas não são transmitidas pessoa a pessoa, elas são transmitidas através do vetor. Então, o vetor ele precisa picar um indivíduo que esteja infectado, se infectar com o protozoário faz o ciclo replicativo dele no vetor, e quando esse vetor se alimenta novamente de sangue num hospedeiro que é suscetível, esse hospedeiro pode ser infectado. Então, não é transmitida de pessoa a pessoa, você tem aí a participação do vetor nesse processo. E você tem alguns animais que são considerados reservatórios para o parasito. Né? Você tem animais silvestres considerados reservatórios e você tem animais domésticos considerados reservatórios. Então, no ambiente urbano, principalmente, a gente tem os cães e os gatos, mais os cães do que os gatos. E esses animais, eles também adoecem. Então, você tem casos de leishmaniose visceral canina, que é um grande alerta e é uma forma da gente fazer essa vigilância também. Como é que é feito o diagnóstico? A gente viu ali, no caso das leishmanioses tegumentares, que em torno de 74% dos pacientes foram diagnosticados laboratorialmente. Então, na verdade, eu tenho uma parcela aí de pacientes que não foi diagnosticado laboratorialmente. Como é que é feito o diagnóstico da leishmaniose tegumentar? Diagnóstico parasitológico. O que é esse diagnóstico parasitológico? Eu vou coletar material a partir da escarificação de bordo de lesão, ou o imprint, que é a posição, né, de lâmina na lesão.
ou punção aspirativa ou biópsia, né? Esses procedimentos iniciais de escarificação de borda de lesão e imprint, eles são de primeira escolha, porque tem um custo menor, são de fácil execução, mas a gente precisa lembrar que a probabilidade de você encontrar o parasito ela é inversamente proporcional ao tempo de evolução da lesão cutânea. Então, quanto mais tempo aquela lesão tem de evolução, menor a chance de encontrar o parasito. Essas lesões são lesões que se tornam lesões que abrem espaço, por exemplo, para infecções bacterianas secundárias. Então, se eu tenho uma infecção secundária, eu tenho uma dificuldade maior de identificar, por exemplo, o parasito naquele material que eu preparei, né? Aquela lâmina que eu preparei. Então, a escarificação da borda da lesão, a impressão desse fragmento cutâneo, né, por aposição, que a gente chama de imprint, e a punção aspirativa. Você precisa de profissionais que sejam treinados e qualificados para conseguir identificar as formas amastigotas nesses materiais. Eu preciso ter um profissional que seja treinado, que tenha o olho treinado para identificar a mastigota nesse material. Existe a possibilidade do isolamento, né, a partir de coleta do material da lesão, isolamento in vitro e in vivo. E aí você pode obter fragmentos cutâneos ou de mucosa, dependendo do local da lesão, e coloca isso em meios de cultivo. E aí a gente tem o LIT, que é a infusão fígado e infusão triptose de fígado, e o NNN, que são os meios mais usados. E aí você vai ter aí o crescimento de formas pró-mastigotas, que são as formas replicativas que a gente consegue fazer crescer, né, em cultivo axênico, por exemplo. E aí, em geral, em 5 dias você já tem um aparecimento dessas pró-mastigotas, mas você precisa aí, pelo menos cultivar isso por um mês até liberar um resultado negativo. A gente tem a intradermo-reação de Montenegro. A intradermo-reação de Montenegro é um teste bastante antigo. Ele usa leishmanina, que é um preparado de antígenos de leishmania, que são injetados de forma subcutânea, e depois de um tempo você vê a induração. 48 horas depois você vê média induração. É um teste similar ao PPD, por exemplo, da tuberculose. Então, depois de um tempo você vê a induração e faz a medida aí dessa induração. E eu coloquei um asterisco do lado da intradermo-reação de Montenegro, por quê? Porque é um teste bastante antigo, ele tem mais de 100 anos, e recentemente o Brasil, que era o único produtor de leishmanina, deixou de produzir a leishmanina. Então, não é mais possível a gente fazer a intradermo-reação de Montenegro. Aí existem alguns questionamentos de por que paramos de fazer a leishmanina e por que a gente não faz a intradermo-reação de Montenegro, né? Principalmente nas áreas mais remotas, né? Áreas onde você não tem acesso, por exemplo, a um suporte laboratorial, uma vez que é um teste que pode facilitar. A gente tem o ELISA, né, para identificar aí principalmente IgG e IgM. Os indivíduos com a forma mucosa da doença, em geral, têm taxas maiores, né, de IgG e IgM do que os indivíduos, por exemplo, com a forma cutânea localizada ou que tem o polo anérgico, que é a forma cutânea difusa. E a imunofluorescência indireta. A imunofluorescência indireta, o kit padronizado, né, o kit utilizado é o kit produzido pela Biomanguinhos, onde você vai detectar anticorpos contra leishmania no soro ou no plasma, e você faz essa reação do soro e plasma, né, do paciente que você está desconfiado em lâminas já fixadas, né, de microscopia, e utiliza um conjugado fluorescente para isso. Tá? E aí você precisa de um microscópio que você possa utilizar a incidência de luz azul, ultravioleta, um microscópio de fluorescência. E a gente precisa lembrar que nem todos os laboratórios vão ter disponível um microscópio de fluorescência. E trago a discussão de por que o Brasil não retoma a produção do teste Montenegro. Isso foi uma discussão suscitada pela Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, né? O diagnóstico pela intradermo-reação de Montenegro ele é importante para tratar com segurança esses pacientes e evitar o uso indiscriminado de tratamentos que são tóxicos. A gente vai falar do tratamento, e o tratamento das leishmanioses, em geral, eles são bastante tóxicos, né? Tem vários efeitos adversos. Então, foi descontinuada recentemente a produção da leishmanina, e o questionamento que se faz aqui, em áreas mais afastadas, onde você tem regiões que são altamente endêmicas
Para a leishmaniose, você não tem mais a possibilidade de fazer essa intradermoreação de Montenegro, que é um teste que você não depende, por exemplo, de um suporte laboratorial, como o caso da imunofluorescência indireta, onde eu dependo de todo um suporte laboratorial. Ou, por exemplo, no caso da escarificação de lesão, né, desse parasitológico, onde eu preciso ser um profissional treinado e um aporte laboratorial, pelo menos para fazer uma coloração e uma microscopia. E aí, na verdade, a prerrogativa é de que você precisa de testes que sejam eficientes e rápidos para diagnosticar a leishmaniose. Mas a gente não tem. Outro argumento é que essa intradermoreação de Montenegro é arcaica, tem mais de 100 anos que se faz isso. Mas por que não continuar fazendo até que eu tenha um novo teste? Então, é algo que se discute ainda, de retomar ou não a produção, né, da leishmanina por conta disso. Principalmente por causa das áreas que são mais remotas e que a gente não tem acesso a uma estrutura laboratorial. A leishmaniose tegumentar americana, ela é uma doença de notificação compulsória, né? Então, os casos suspeitos e confirmados, eles precisam ser notificados, né, ao sistema de informação de agravos de notificação. Então, todos os casos vão ser notificados e, em geral, eles acabam sendo encaminhados para unidades de referência pública. A leishmaniose visceral. Como é que é feito o diagnóstico da forma visceral da doença? É muito parecido com a leishmaniose tegumentar, então eu vou usar aí a imunofluorescência indireta, o mesmo kit, né, o kit lá da Biomanguinhos. Para a leishmaniose visceral, a gente já tem um teste rápido, que é um teste imunocromatográfico, que você tem um resultado em 10 minutos. Eu vou falar dele rapidamente. O ELISA, onde você vai buscar aí, basicamente IgG e IgM, e aspirado de medula óssea, aspirado de baço. E eu preciso encontrar as formas amastigotas do parasito. E normalmente essa coloração é feita com Wright, com Ginsa, com Leishman e eventualmente com panótico, mas o ideal é que seja Wright, Ginsa ou Leishman, que são colorações que permitem uma melhor visualização das formas amastigotas. E aí eu reitero novamente que a gente precisa ter um profissional que consiga identificar essas formas amastigotas, um profissional treinado para identificar essas formas amastigotas. Existe a possibilidade também do isolamento in vitro e in vivo. In vitro, os mesmos meios, né? O meio NNN com a fase líquida dele, Schneider ou Litt, onde eu vou conseguir isolar as formas promastigotas. Existe a possibilidade do isolamento in vivo usando hamsters, mas cada vez menos utilizado, porque é um método que tem um custo muito alto, você tem a utilização de animal, ele demora para você ter muitas vezes uma positividade, uma confirmação, então cada vez menos se utiliza os testes em vivo, o isolamento em vivo, e a gente tem os testes moleculares, o PCR, a gente já tem alguns kits comerciais para PCR, mas a gente também lembra que esses testes moleculares, em geral, são testes de um custo mais elevado, então muitas vezes também não são utilizados. A gente tem o teste rápido, que é o LSH-AB EcoTest, que faz essa detecção qualitativa dos anticorpos, né, usando antígenos recombinantes, K39, foi um antígeno que foi estudado durante muito tempo, que foi escolhido para entrar nesse teste imunocromatográfico, que é específico para parasitos do complexo Leishmania-Donovani, mas você acaba tendo uma reatividade cruzada. Complexo Leishmania-Donovani significa que eu tenho espécies causadoras de leishmaniose visceral. Então, Leishmania-Donovani, Leishmania infanto e a antiga Leishmania chagas, que agora virou infanto. Ele tem uma sensibilidade alta, em torno de 90%, uma especificidade maior que 99%. É um teste que eu consigo armazenar, por exemplo, a temperatura ambiente, né, até 30 graus. Eu consigo testar soro, plasma e sangue total. E essa testagem de sangue total é um teste, por exemplo, que essa utilização de sangue total é algo que, por exemplo, me possibilita a utilização à beira do leito do paciente, fazer o teste à beira do leito. Um volume pequeno de amostras e um resultado em 10 minutos.
Então, é um teste que começa a ser adotado aí por várias secretarias estaduais de educação, secretarias estaduais de saúde, como, por exemplo, o governo do estado do Ceará. Então, você já tem utilização no Ceará, tem utilização no Distrito Federal. Então, é um teste rápido imunocromatográfico para leishmaniose visceral. E por quê? Porque muitas vezes o quadro de leishmaniose visceral ela vai levar o indivíduo a febre, uma febre aí que, em geral, dura aí mais de 7 dias. Essa febre, o indivíduo ele pode ter, além da febre, a esplenomegalia, a hepatomegalia, e pode ter esplenomegalia, hepatomegalia e algumas alterações, como, por exemplo, pancitopenia. Que podem ser confundidas com outros quadros, como, por exemplo, neoplasias hematológicas. Neoplasias hematológicas podem levar também a alguns quadros laboratoriais que você vê na leishmaniose visceral. Então, essa suspeita aí de febre de mais de 7 dias, né, com esplenomegalia, ou hepatoesplenomegalia, pancitopenia, pode-se desconfiar de leishmaniose visceral. E o ideal é que você tenha esse teste rápido para fazer ele à beira do leito do paciente. No Rio de Janeiro, por exemplo, esse teste já é preconizado também, mas ainda não foram feitos treinamentos para os profissionais nos municípios utilizarem esses testes. Então, é algo que está em vias de se concretizar. A leishmaniose visceral, assim como a leishmaniose cutânea, ela também é uma doença de notificação compulsória. E, além de ser de notificação compulsória, ela requer inquérito epidemiológico. Então, a partir do momento que um caso de leishmaniose visceral foi diagnosticado, eu preciso fazer um inquérito epidemiológico. Eu preciso buscar ativamente reservatórios do parasito dentro do ambiente urbano, principalmente os cães. Eu preciso buscar o vetor, então fazer captura de flebotomínios para saber se eles estão infectados e fazer toda uma vigilância epidemiológica e entomológica dos parasitos. O Brasil, em 2021, ele foi responsável por 93,5% dos casos de leishmaniose visceral de todas as Américas. Então, quando eu falo lá da Organização Pan-Americana de Saúde, que a curva do Brasil é praticamente a curva da América, é porque o Brasil foi responsável pela maior parte dos casos. Um relatório anterior da Organização Pan-Americana de Saúde diz que, em 2019, 4 países, Argentina, Panamá, Suriname e Venezuela, não conseguiram atingir a meta de pelo menos 80% dos casos de leishmaniose cutânea e mucosa diagnosticadas por laboratório. A meta é 80%. A gente já viu que o Brasil, em 2021, também não atingiu a meta. Eu tive 74%. Em 2019, ele tinha atingido. E para a leishmaniose visceral, 3 países, Argentina, Brasil e Venezuela, não atingiram a meta do indicador, que é ter pelo menos 95% dos casos diagnosticados por laboratório. E a grande questão do diagnóstico é, além da maioria dos métodos, eu precisar ter profissionais que sejam treinados, por exemplo, para reconhecer uma mastigota, né, profissionais de laboratório treinados para reconhecer uma mastigota. Eu preciso ter profissionais que fazem a suspeição diagnóstica também treinados para pensar em leishmaniose. Porque, na maioria das vezes, não se pensa em leishmaniose. Quando você tem um quadro com uma febre inespecífica, por exemplo, o médico ele vai procurar todas as infecções bacterianas e virais possíveis. Se ele não achou nenhuma infecção bacteriana ou viral, ele vai pensar, de repente, é um fungo. Aí procura o fungo. E, por último, é que vai pensar no parasita. Então, em geral, não se pensa na possibilidade de uma leishmaniose. E no caso da leishmaniose visceral, que é a forma mais grave da doença, ela pode evoluir para o óbito, principalmente naqueles indivíduos mais suscetíveis, como, por exemplo, as crianças, que podem ir a óbito e nem terem sido diagnosticadas com leishmaniose visceral, porque não se pensou nessa possibilidade. Como é que é feito o tratamento da leishmaniose visceral, das leishmanioses de uma maneira geral? A gente tem o glucantine, que é a antimonial pentavalente. Ele começou a ser usado aí na década de 1930 e é usado até hoje.
é usado para a forma tegumentar e para a forma visceral. Ele tem cardiotoxicidade, então a gente vê que é um medicamento complicado de ser utilizado. Ele precisa ser utilizado de forma endovenosa ou intramuscular, e tem alguns protocolos para tratamento intralesional, no caso da leishmaniose tegumentar, então não fazer intramuscular nem endovenoso, administrar o medicamento direto na lesão, mas você tem aí vários efeitos colaterais, principalmente a cardiotoxicidade. Você tem o uso da pentoxifilina, no caso da leishmaniose tegumentar, associado ao glucantime, diminuindo aí o tempo de utilização do antimonial pentavalente. Você tem a utilização da anfotericina B, né? A anfotericina B, ela em duas apresentações, a anfotericina B desoxilato e a anfotericina B lipossomal. A anfotericina B desoxilato, ela é uma forma, né, que acaba provocando mais efeitos colaterais. A anfotericina B, ela é bastante nefrotóxica, então o paciente precisa ser monitorado, principalmente no que tange a função renal. E a anfotericina B lipossomal, que tem menos efeitos, né, nesse sentido tóxico, mas que tem um custo muito elevado. Então, ela é preconizada para alguns casos. Então, por exemplo, indivíduos com mais de 50 anos, gestantes, indivíduos que sejam que tenham insuficiência renal ou que sejam diabéticos. Então, de uma maneira geral, você guarda essa anfotericina B lipossomal para esses indivíduos. E ela serve para tratar tanto a leishmaniose tegumentar quanto a visceral. A gente tem a mitelfosina, que entrou recentemente no rol de medicamentos para tratar a leishmaniose, e só serve para a leishmaniose tegumentar. Ela foi incorporada em julho de 2020. É o único de administração oral, só que ela tem alguns efeitos colaterais e ela é teratogênica. Então, uma mulher em idade fértil, ela precisa ser monitorada e utilizar pelo menos 2 métodos anticoncepcionais, sendo um deles de barreira, porque ela tem um alto potencial teratogênico. Mas tem estudos, né, ela é utilizada no tratamento da leishmaniose tegumentar, né, e se preconiza que o ideal é que seja um medicamento oral, então a gente tem essa opção agora da mitelfosina. E a gente tem a pentamidina, que é usada só para leishmaniose tegumentar, e é a primeira escolha em casos de infecção por leishmania guianensis. E aí eu tenho um outro problema, porque eu não sei se é ou não a leishmania guianensis. Para eu saber quem é a leishmania, eu preciso fazer, por exemplo, um teste molecular. Então, em geral, a primeira escolha é o antimonial pentavalente ou anfotericina B, e agora você tem a opção da mitelfosina. Todos eles altamente tóxicos. Então, o antimonial pentavalente, por exemplo, tem a cardiotoxicidade, a anfotericina B tem a nefrotoxicidade, a mitelfosina tem o potencial teratogênico, a pentamidina, ela interage com células beta-pancreáticas, então o indivíduo pode desenvolver diabetes mellitus pós-tratamento com a pentamidina. Então, quando a gente olha esse rol pequeno de medicamentos e todos os problemas e efeitos colaterais que o tratamento traz, a gente vê que é uma doença muito antiga, mas que até agora a gente praticamente não caminhou nada. O DNDi, que é uma iniciativa internacional, né, uma iniciativa de medicamentos para doenças negligenciadas, ele traz algumas recomendações para o tratamento da leishmaniose nas Américas, em consonância com a Organização Pan-Americana de Saúde, né, isso saiu em junho de 2022. Para a leishmaniose visceral, eles recomendam, né, forte recomendação para a anfotericina B lipossomal, sobre o uso de antimoniais pentavalentes e sobre o uso, obviamente, da anfotericina B desoxilato. Para a leishmaniose cutânea, pacientes, né, com 1 a 3 lesões de diâmetro pequeno, o uso intralesional do antimonial pentavalente, que é uma recomendação forte, ou a termoterapia, que é uma recomendação condicional.
A termoterapia ela é um tratamento alternativo para a leishmaniose cutânea e ela está diretamente ligada com a propagação de ondas de radiofrequência localizadas e aplicadas nas lesões da pele, visando destruir fisicamente os parasitos que são sensíveis a essa temperatura, e ela tem sido usada aí com sucesso, associada à miltefosina, por exemplo, ou ao tratamento intralesional com glucantime. Para o tratamento sistêmico, né, a miltefosina, que é uma recomendação forte, uma vez que é um medicamento oral, ou a pentamidina, né, que é uma recomendação condicional e para pacientes com lesões causadas por leishmania guianensis. Então, recomenda-se agora o tratamento intralesional associado à termoterapia ou a miltefosina associada à termoterapia. Né? E o DNDi, ele essa iniciativa e que trabalha em conjunto com a Organização Pan-Americana de Saúde e várias instituições de pesquisa. Então, você tem envolvimento do Ministério da Saúde, você tem o envolvimento da Fundação Oswaldo Cruz, envolvimento da Universidade de Brasília, então vários locais aí que vão contribuir para o DNDi, fora cooperações internacionais, né, porque é uma iniciativa global. Em relação a essas recomendações do DNDi, essas recomendações mais recentes do DNDi, elas foram baseadas principalmente em 2 estudos. Né? Um estudo de fase 2, né, multicêntrico randomizado, que verificou a eficácia, né, da termoterapia e associada ao miltefosine para tratamento da leishmaniose cutânea na Colômbia e no Peru, onde foram incluídos na pesquisa 66 pacientes, e a taxa de curas foi aí um pouquinho acima de 80%, e a utilização do glucantime, né, o antimonial pentavalente intralesional, também no estudo de fase 2, realizado aqui no Brasil, com 53 pacientes e uma taxa de cura de 87%. Diminuindo a necessidade da utilização sistêmica, por exemplo, do antimonial pentavalente, que tem vários efeitos, entre eles a cardiotoxicidade. Bom, a gente está falando aqui, né, eu tenho praticamente 5 medicamentos para tratar a leishmaniose. A gente já vê um perfil de resistência do parasito. A gente fala muito de resistência bacteriana porque é algo que nos assombra, mas a gente também tem resistência de parasitos aos medicamentos que são usados para tratar. Então, no caso da leishmaniose, por exemplo, em países altamente endêmicos como a Índia, você tem algumas províncias onde 100% das cepas isoladas já são resistentes aos antimoniais. E você começa a ver resistência e falha terapêutica devido a esse processo que é natural dos micro-organismos. O antimonial ele é usado desde a década de 1930. Não é possível que esse micro-organismo não vai ficar resistente, né? Que esse parasito não vai ficar resistente a ele ao longo de tanto tempo. Então, o antimonial pentavalente, que é a primeira escolha, a gente já começa a ver vários relatos de resistência. Você já começa a ver algumas relatos de resistência à pentamidina. Você começa a ver alguma coisa, né, associada à anfotericina. Então, eu tenho 5 medicamentos e eu já começo a ver resistência a eles. 5 medicamentos que são extremamente tóxicos e eu já começo a ver resistência a eles. Então, vamos parar e pensar, como é que está a pesquisa para novos fármacos, para novos medicamentos? Porque é uma doença que é grave, a forma cutânea, mucosa, é uma forma que é um problema de saúde, é um problema socioeconômico. A forma visceral é uma forma grave da doença que leva ao óbito. E cadê? Como é que está essa pesquisa para os novos fármacos? Doutora, só antes de você entrar nesse ponto, antes de você falar do novo, por que, assim, na sua opinião, qual é o principal motivo dela, apesar de tão velha, ainda ser negligenciada, não ter evolução aí nessas questões todas que a doutora traz para nós? Qual será que é o principal motivo? Vamos lá, a leishmaniose ela é uma doença, né, que começou aí nessas áreas rurais, né, agora que ela está expandindo cada vez mais para a área urbana, e ela é uma doença que afeta principalmente as populações mais vulneráveis, né, no contexto socioeconômico. Então, são doenças que afetam as populações mais pobres.
As doenças parasitárias, de uma maneira geral, elas são doenças negligenciadas. São negligenciadas porque, na maior parte das vezes, elas atingem a quem? Aquelas populações mais vulneráveis, aquelas populações que têm as condições socioeconômicas mais baixas. Não é atrativo, eu vou até trazer isso mais para frente, não é atrativo para a indústria farmacêutica fazer um tratamento para leishmaniose. Um tratamento caro, né, para uma pessoa que não vai poder comprar. Seria isso? É atratível fazer um novo antibiótico para tratar uma infecção bacteriana multiresistente. Mas não é atrativo fazer um medicamento, por exemplo, para leishmaniose. Não é atrativo fazer um medicamento para doença de Chagas. Não é atrativo, né, em termos econômicos. Então, essas doenças negligenciadas, elas, em geral, tudo que é feito de pesquisa precisa ser fomentado, na maioria das vezes, pelos governos. Você não tem, por exemplo, na maioria das vezes, aportes financeiros de iniciativa privada. Os governos é que precisam fomentar essas pesquisas. Os governos é que precisam fazer com que isso siga em frente. Então, a gente tem esse grande problema, né? Não é à toa que a leishmaniose, assim como outras doenças negligenciadas, está dentro da Agenda 2030, né? Dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A ideia é que a gente consiga amenizar isso, erradicar de alguma forma. Certo. Então, quando a gente fala aí de novas opções de tratamento, que eu boto no PubMed, que é uma das plataformas mais utilizadas aí de pesquisa, né, na área científica médica, e eu coloco como palavras-chave leishmaniose, novos compostos e tratamento. Nos últimos 5 anos, eu tenho 389 resultados. Então, eu tive 389 artigos publicados nos últimos 5 anos sobre leishmaniose, novos compostos e tratamento. Quando eu estendo essa pesquisa, de 1946, que foi o primeiro artigo publicado, até 2023, eu tenho 1.002 resultados. Eu tenho 1.002 resultados que trazem novos compostos para tratamento de leishmaniose. Quando eu afunilo isso e eu coloco dentro da minha página, minha busca, leishmaniose, novos compostos, tratamento e ensaio clínico, que é o que me interessa, é chegar no ensaio clínico, eu tenho que passar por toda a parte in vitro, obviamente, né, do screening que a gente faz, de novas substâncias potenciais, sejam elas oriundas de produtos naturais ou sintetizadas integralmente em laboratório. Então, eu preciso passar pelos estudos in vitro, eu preciso passar pelos estudos em cultura de célula, eu preciso passar pelos estudos em animais, e eu preciso chegar lá nas fases clínicas, né, de por exemplo, tratamentos, testes e tratamentos experimentais, né, testar isso em humanos. E aí, quando eu coloco isso, eu tenho 7 resultados nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, eu tinha 389 artigos publicados com novos compostos para o tratamento de leishmaniose. Quando eu coloco ensaios clínicos, eu tenho 7 resultados. 2 deles eu já apresentei para vocês, que foram os 2 estudos que modificaram as recomendações do DNDi. Então, eu tenho aí só mais 5 estudos de ensaio clínico. Olha como é que afunilou. E por que será que isso afunila? É óbvio que eu tenho várias intercorrências, a gente sabe que fazer a pesquisa in vitro não é a mesma coisa do in vivo, né? Muitas vezes você tem vários resultados in vitro e quando você chega no in vivo é completamente diferente. A gente precisa lembrar que a leishmania ela é um eucarioto, então ela tem uma similaridade celular com as nossas células. Então, se eu tenho alguma coisa que é tóxico para a leishmania, pode ser que seja tóxico para as minhas células. E aí a gente vê a toxicidade, por exemplo, dos medicamentos que a gente já tem. Então, eu já tenho essa dificuldade. Então, muitas vezes eu faço um estudo in vitro, eu vejo que ele tem efeito no parasito. Quando eu vou para a cultura de célula, eu vejo que não é muito bom, mas eu sigo em frente. E aí, quando eu chego no estudo em animal, por exemplo, eu esqueço e eu tenho que parar por ali, porque é muito tóxico. A gente tem, obviamente, essa barreira, mas eu tenho também a barreira do financiamento, a barreira do interesse, né, do aporte financeiro para que isso chegue lá nos ensaios clínicos. E aí, quando eu penso, né, que eu tenho lá
ao longo de 1946 até 2003, 1.002 estudos com novos compostos, e nos últimos 5 anos eu só tenho 7 estudos clínicos, ensaios clínicos, por que eu ainda não tenho novos medicamentos? Mesmo sabendo que são doenças graves, mesmo sabendo que os medicamentos que eu tenho para tratar são extremamente tóxicos. É uma doença negligenciada. E as doenças negligenciadas, elas não são um mercado forte e atrativo. E aí eu coloco atrativo como lucrativo. Não é lucrativo fazer medicamento para leishmaniose. Nós temos também o problema do diagnóstico. O nosso diagnóstico ele é ineficiente. Muitas vezes a gente não consegue confirmar laboratorialmente. E por que a gente não consegue confirmar laboratorialmente? Porque nós não temos muitas vezes profissionais treinados para identificar o parasito. O diagnóstico ele ainda depende muito do meu profissional. O meu profissional com olhar treinado, por exemplo, para achar uma mastigota. Então, o meu diagnóstico é ineficiente. Eu preciso, muitas vezes, de um aporte laboratorial que eu não tenho em áreas mais remotas ou em áreas longe dos grandes centros urbanos. Como é que eu vou fazer esse diagnóstico? Como é que eu vou fechar esse diagnóstico? Então, eu tenho aí a necessidade de um suporte laboratorial que muitas vezes eu não tenho. Eu tenho a necessidade de profissionais treinados que laboratorialmente, que na maioria das vezes eu não tenho. Eu tenho a necessidade de profissionais que suspeitem da doença e muitas vezes não suspeitam. Então, no caso da leishmaniose visceral, no caso da leishmaniose tegumentar, por exemplo, leishmaniose mucosa, você tem o dentista como um profissional que pode fazer o diagnóstico. Por quê? Porque pode aparecer lesão mucosa no palato e não ter lesão em nenhum outro lugar do corpo. Então, aquele paciente não vai procurar um médico, vai procurar um dentista. Eu preciso que aquele dentista também seja treinado para suspeitar de leishmaniose. Eu preciso que o médico seja treinado para suspeitar daquela lesão. Que o médico seja treinado para suspeitar ou pensar na possibilidade de uma leishmaniose visceral. Então, o meu diagnóstico é ineficiente por vários fatores. Eu tenho a toxicidade das substâncias. É visto que a gente tem essa dificuldade dada a similaridade celular do parasito com a gente. E eu tenho baixo investimento em pesquisa, em prevenção e controle. Tem um baixo investimento nisso. O investimento é basicamente governamental. E quando eu falo de prevenção e controle, você tem que fazer todo um contexto socioeconômico também. A leishmaniose visceral está urbanizando, por exemplo, porque eu tenho ocupações em regiões próximas a matas. O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, foi dentro de uma comunidade que está num espaço em região de mata. Então, a comunidade está crescendo para dentro da região de mata. E naquela interface ali, eu começo a ter os casos. O que a gente pode fazer para isso? Investir e pesquisar. Novos medicamentos e técnicas simples de diagnóstico, como, por exemplo, um teste rápido imunocromatográfico, que a gente já tem para leishmaniose visceral. Então, preciso treinar os meus profissionais para utilizar esse teste rápido. E, quem sabe, produzir um teste rápido para leishmaniose tegumentar, que facilita muito, que possibilita o diagnóstico rápido e à beira do leito. E capacitar. Quem vai fazer essa suspeição diagnóstica? Médico, enfermeiro, dentista e os profissionais de laboratório que vão estar lá no laboratório para fazer esse diagnóstico, para achar essa mastigota. Então, é todo um esforço que a gente precisa fazer, né, em pesquisa e em educação e formação continuada dos nossos profissionais de saúde. A gente precisa fazer eles pensarem numa parasitose. As parasitoses, de uma maneira geral, elas são negligenciadas. O que dá muito ibope é a bactéria e vírus, que pega todo mundo. Bactéria e vírus infecta todo mundo, independente de classe social. Quando a gente pensa em parasitose e micose, você começa a descer nas classes socioeconômicas. Porque micose e parasitose, micoses mais graves, né, como subcutâneas, e parasitoses como a leishmaniose e a doença de Chagas, elas vão afetar principalmente as populações mais vulneráveis. Então, em geral, elas são negligenciadas até nos cursos de formação. Durante a graduação, esses profissionais muitas vezes não têm esse conhecimento, a eles não é passado esse conhecimento e essa possibilidade.
Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né? É um alerta, né, para a gente pensar. A gente precisa pensar. Eu costumo dizer que a gente só acha o que a gente procura. E a gente só procura o que a gente conhece. Então, a gente precisa conhecer. Era isso que eu tinha para trazer. Obrigada. Meu Instagram, né, @AnaleaSilva, meu e-mail, caso queiram contato também, Ana com 2 N's, lsbarreto13, @outlook.com. E agradecer mais uma vez pelo convite. Nossa, muito obrigada, sem palavras, é uma aula de utilidade pública, né? Sem dúvidas, a Newslab vai trabalhar fortemente na divulgação desse webinar, para a gente dar nossa contribuição aí, inclusive a revista está aberta, né, para contribuir da forma que puder com esse trabalho da doutora de divulgação e tudo mais que você precisar. Nós que agradecemos o seu tempo e pela disseminação de um pouquinho do seu conhecimento, né, do seu grande conhecimento. Muito obrigada mesmo, tá? A equipe Newslab e a todos os leitores, espero que vocês aproveitem e entrem em contato com a doutora para o que quiserem, para outras dúvidas, para seguir o trabalho dela, tá bom? Obrigada, doutora. Obrigada, tchau. Tchau.